A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a nossa aula de número 40 do curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando os livros dos reis e hoje vamos estudar a parte de 2 Reis, capítulo 2, que vai falar sobre a história de Eliseu. Esse quadro nessa página aqui é aquele que eu mostrei na aula de número 39, na parte 1, onde tem aqui um gráfico histórico, comparativo entre os reis de Israel e de Judá. Essa parte em vermelho e quadriculada é a parte que envolve aí até mesmo a aula anterior, onde a gente falou sobre Acabe, Elias. E vamos aqui então continuar. Vamos aqui para falar um pouquinho sobre Eliseu. Eliseu, o nome de Eliseu significa meu Deus é salvação, lá do hebraico, Elisha. Ele foi o sucessor de Elias, cujo nome significa o Senhor é o meu Deus, lá do hebraico Eliahu. Provavelmente Eliseu foi ungido uns 8 anos antes de Elias ser levado para o céu. Ele deixou seu lar, seus parentes e tudo o que tinha para seguir o profeta. Ocupava um humilde lugar, prestava serviços a Elias e aprendeu com ele. Seu ministério profético durou uns 50 anos, de 850 a 800 antes de Cristo. E o ministério profético de Eliseu foi cheio de manifestações milagrosas do poder de Deus. Eliseu sucede a Elias, segundo Reis, capítulo 2. Aqui na letra A fala sobre Elias sendo transportado ao céu. Elias passou seus últimos dias preparando os filhos dos profetas e fundou escolas em Gilgal, Betel e Jericó. Esses jovens viviam juntos e enfrentavam a influência do baalismo, que era o culto, a religião a Baal. Depois de Elias, Eliseu continuou e ampliou esse movimento, chamado de os Filhos dos Profetas ou Escola de Profetas. Sabendo que a hora de sua partida chegara, Elias foi para o oriente do Jordão. Não queria que Eliseu o acompanhasse. Eliseu não deixou que nada o impedisse de acompanhar Elias até o fim. Deus usou Elias para dividir o Jordão para ensinar a Eliseu que o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, lá na época de Moisés, e o Jordão, na época de Josué, ainda estava à disposição dos homens de fé. Eliseu pediu uma dupla porção do Espírito que era sobre Elias. É importante a gente entender bem o que significa essa expressão, Dupla porção. Ficou melhor traduzido o que significa dupla porção na NVI. Dupla porção não significa o poder de Elias em dobro, mas uma parte dupla na herança paterna que o primogênito recebia. Portanto, nesse caso, significa que ele queria ser, de acordo com o que está lá na NVI, o principal herdeiro espiritual de Elias. Terminada a obra de Elias, Deus enviou um carro de fogo com cavalos de fogo que separou os 2 profetas. Eliseu recolheu o manto de Elias e demonstrou que havia recebido o espírito profético de Elias, abrindo um caminho no rio Jordão. Com isso, os filhos dos profetas reconheceram que Eliseu era o sucessor de Elias. Eliseu começa seu ministério. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. O ministério público de Eliseu começou com um milagre, o saneamento das águas do manancial perto de Jericó. Aqui é importante a gente ver essa questão,
dos jovens, né, que foram tão duramente castigados aqui nessa passagem. Aí a gente tem que pensar aqui, né? Por que os jovens de Betel foram castigados tão severamente? Primeiro a gente tem que identificar, né, o que significa a palavra jovens. Jovens aqui não se trata, né, de criança, né, inocentezinha, não se trata de adolescentes bem juvenis, né, bem novinhos, não. Aqui a expressão lá no hebraico para aqueles jovens, né, é a expressão nearim ketanim, que significa homens jovens. Então, aqueles jovens de Betel, aqueles homens jovens, eles foram castigados tão severamente por quê? Lá em Betel era um centro de culto ao bezerro de ouro, e os habitantes de Betel detestavam os profetas do Senhor. Aqueles homens jovens eram jovens maus comparado às gangues de rua de hoje, por isso o profeta corria risco de morte. Desafiaram a condição de Eliseu como profeta. Se você é um homem de Deus, suba ao céu como você diz que Elias subiu. O chamaram de calvo. Os leprosos raspavam a cabeça, o considerando como alguém detestável e desprezível. E não foi Eliseu quem tomou a vida deles, mas Deus. Hoje vivemos a nova aliança, que diz: nos amaldiçoam e abençoamos. Padecemos perseguição e a suportamos. Nos difamam e oramos por eles, conforme está em 1 Coríntios capítulo 4, 12 a 13. Então esse tipo, né, de coisa hoje não deve ser desejado e nem evocado, porque estamos na nova aliança, né? Pedir castigo ou punição, alguma coisa desse tipo. Então vamos aqui para o número 2. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe, segundo Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, não se rendeu ao culto a Baal, mas praticou a religião dos bezerros. No início do reino de Jorão, Mesa, rei de Moabe, se rebelou contra Israel. Jorão teve o apoio de Josafá, rei de Judá, e do rei de Edom, que era vassalo de Judá, para conquistar Moabe. Os 3 reis prepararam um ataque de surpresa a Moabe. Andaram rodeando a fronteira do deserto, mas não encontraram água durante os 7 dias de caminho. Jorão disse que o Senhor os havia condenado à destruição, mas Josafá pediu que um profeta trouxesse uma mensagem de Deus. Eliseu se achava no acampamento. Porque Eliseu desprezou Jorão, rei de Israel, e tratou com respeito a Josafá, rei de Judá? Jorão promovia a adoração aos bezerros, mas Josafá era temente ao Senhor. A palavra profética de Eliseu exigia fé e obediência. Eles deveriam cavar valas no deserto para receberem muita água, mas não veriam a chuva e nem sentiriam o vento. Longe do acampamento dos israelitas, nas montanhas de Edom, se desatou um aguaceiro que encheu de água o vale. Isso lhes abasteceu de água e enganou os moabitas, pois quando viram as águas feridas pelo sol, creram que era sangue dos exércitos que havia lutado entre si. Assim caíram numa emboscada dos 3 reis. Quando Mesa, rei de Moabe, viu que estava perdendo a batalha, sacrificou seu filho mais velho, que o sucederia como rei, ao deus Quemos, e as tropas se retiraram. Talvez a retirada dos reis se deveu ao horror daquele sacrifício, ou devido ao temor supersticioso daquele ato. Assim, perderam a oportunidade de reestabelecer o domínio sobre Moabe. Aqui nesse número 3 nós temos alguns milagres de Eliseu. No caso, alguns milagres de Deus por meio de Eliseu. Seria a expressão mais correta aqui, né?
Os milagres relatados nessa sessão mostram a solicitude de Deus e ensinam à nação que havia um Deus vivo em Israel. Aqui nós temos na letra A conhecida história do azeite da viúva, segundo Reis capítulo 4, versículo 1 até o 7. A pobre viúva não possuía nada que pudesse utilizar para pagar suas dívidas e os credores tinham o direito de tomar os seus filhos como escravos. A solução de Eliseu exigia da viúva um ato de fé. A quantidade de azeite foi aumentada e ela teve que recolher as vasilhas de seus vizinhos. Deus deu a ela o suficiente para ela pagar sua dívida e viver da sobra. Aqui nós temos a história de Eliseu e a sunamita, segundo Reis capítulo 4, de 8 a 37. Eliseu não ficou em lugar determinado, mas se estabeleceu num raio de ação e o percorreu com regularidade. Uma mulher de Sunem convidou Eliseu para almoçar em sua casa. Essa casa se transformou numa parada habitual de Eliseu, quando suas atividades o levavam por aquele caminho. A sunamita estava tão feliz em receber o homem de Deus que mandou construir um quarto alto em sua casa, onde Eliseu pudesse sentir-se em seu próprio lar. Eliseu profetizou a sunamita o nascimento de um filho. Quando esse menino tinha poucos anos de vida, ele morreu. Ela recorreu imediatamente a Eliseu. Deus recompensou a fé do profeta e da mãe, ressuscitando o menino da sunamita. Aqui nós temos nessa letra C, milagres em benefício dos profetas, segundo Reis capítulo 4, versículo 38 a 44 e capítulo 6, versículo 1 a 7. Eliseu dedicou grande parte de seu tempo preparando os filhos dos profetas. Eles viviam em comunidades, comiam juntos, construíam casas e alguns deles se casavam. Alguns israelitas, desiludidos com a idolatria e a proibição de ir ao templo em Jerusalém, traziam os primeiros frutos da colheita a Eliseu e às comunidades dos profetas. Esses profetas celebravam cultos, ensinavam e lutavam contra a religião de Baal, o chamado Baalismo. Os sacerdotes e levitas eram negligentes, por isso os profetas assumiram essas responsabilidades. Deus operou alguns milagres através de Eliseu para atender algumas necessidades desses filhos dos profetas. Eliminou o veneno na panela, multiplicou 20 pães e algumas espigas, fez flutuar o ferro do machado que caiu na água. E aqui a última página para a gente observar nessa aula de hoje. A cura de Naamã da Síria, segundo Reis, capítulo 5. O caso de Naamã deu a Eliseu a oportunidade de ajudar um dos inimigos de Israel. A menina israelita, escrava na casa de Naamã, sugeriu-lhe recorrer a Eliseu. O rei sírio enviou Naamã ao rei de Israel. O rei de Israel entendeu o pedido de Naamã como intenção de criar dificuldades e uma desculpa para uma nova guerra. Quando Eliseu ficou sabendo das notícias dos temores do rei, pediu que lhe enviasse Naamã. Eliseu, através de um servo, lhe enviou algumas instruções. Isso irou Naamã. Então seus criados o aconselharam a obedecer o profeta. Quando ele obedeceu, ficou curado. O profeta se negou a aceitar os presentes de Naamã. Geazi foi cegado por sua avareza. Ao tomar a recompensa que Eliseu havia recusado, ele foi castigado, ficando leproso. Então encerra aqui mais uma aula do nosso curso, né? Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando aos irmãos que a nossa aula ela tem um objetivo, né, que é apenas apresentar um roteiro, um resumo, né,
das principais histórias, principais capítulos da Bíblia Sagrada, livro por livro. Então eu aconselho aos irmãos que a cada capítulo que nós estivermos passando por ele, né, procurem fazer a leitura desse capítulo com atenção, fazendo também as suas pesquisas. Caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para enviar uma mensagem no meu privado e se a gente conseguir responder, a gente responde. Se não tiver a resposta, a gente pesquisa e responde depois. Mas vamos interagir, porque aqui estamos para contribuir de alguma maneira para o crescimento dos irmãos. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Muito obrigado.